E aí galera, beleza? Bom, hoje é um vídeo diferente, é um vídeo respondendo as dúvidas, perguntas que os inscritos têm. Eu fiz um post na comunidade há um tempo atrás falando pra galera mandar algumas dúvidas que tinham e apareceram algumas perguntas lá. Então eu acho legal gravar um vídeo assim, um modelo também, se vocês gostarem a gente faz mais vezes. Então, se vocês quiserem também, já deixem perguntas pro próximo aqui nos comentários desse vídeo, né? E, enfim, apareceram algumas perguntas lá, não vou responder todas, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Então, eu selecionei as mais interessantes e vou responder elas aqui. Então, como eu falei, um modelo novo de vídeo. Se vocês acharem legal, a gente vai fazer mais vezes. Se não acharem legal, também deixem aí. E é isso aí. Então, sem enrolação, vamos lá para as perguntas. Bom, vamos lá para a primeira. O La Casa Natural perguntou o seguinte. Falou primeiro que era uma ótima ideia, que bom então. E a pergunta dele: como eu faço um galinheiro para galinhas ornamentais mais sensíveis? Então, cara, a minha dica para você é tentar fazer um galinheiro que não tome muito vento, que seja então fechado, né? Uma parte de tela na frente e fechado com madeira, com alguma placa nas outras extremidades dele, né? Deixar uma abertura só com tela, que seja muito coberto, bem coberto com telha, com eternite, com alguma coisa do tipo, para não cair chuva dentro e não tomar vento. As duas coisas principais para galinhas sensíveis é não ter chuva e não ter vento, porque aí você elimina a umidade dentro do galinheiro e faz com que as galinhas fiquem menos propensas a doenças, a baixar a imunidade delas e tudo mais. A parada é que, como eu falei em alguns vídeos atrás e tudo mais, a galinha, quando adulta, ela não é tão frágil assim, tá? Os cuidados primordiais que você tem que ter são quando as aves são jovens, né? Quando são pintinhos, frangos. Quando adultas, elas são um pouco mais resistentes. Mas é sempre muito importante não deixar elas tomarem vento e não tomarem chuva também, tá? Manter o ambiente sempre o mais seco possível e o mais livre de vento é o ideal. O Anderson Fernandes perguntou o seguinte: qual o tempo ideal de tirar as galinhas dos pintinhos? Então, Anderson, se você chocou os ovos com uma galinha e você tem a intenção de retirar os pintinhos dela, você pode fazer isso desde o primeiro dia. Tanto que você tenha um local com uma lâmpada quente e separado para eles, que não tome, como na pergunta passada, não tome vento, nem tem umidade. Você pode tirar já desde o primeiro dia, tá? Então você separa o local que tem uma lâmpada boa com aquecimento e tal, e deixa os pintinhos lá. Se você quiser um modelo, eu postei esses dias atrás um vídeo do pinteiro novo que eu fiz, tá aí no canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link do pinteiro. Então, a partir do primeiro dia você já pode fazer isso, desde que você tenha uma instalação já adequada. Se você quer separar sem precisar ter uma instalação com lâmpada e tal, você pode esperar um mês e pouco, depende também do clima, né? Se estiver frio, você espera um pouco mais. Se não, você pode já tirar a partir de um mês, que eles aguentam bem, mas depende do clima. Mas se você tiver a lâmpada, desde o primeiro dia você já pode separar ele da galinha, até porque a principal importância da galinha para os pintinhos, no caso, é o aquecimento e a proteção de predadores e tal, mas no que tem relação com separar eles delas é o aquecimento, né? O Matheus perguntou o seguinte: como curar ronqueira da garganta da galinha e qual o melhor método para isso? Bom, ronqueira pode ser várias doenças. Então, muita gente fala: minha galinha tá com gol. E não sei se você não consegue falar gogo como uma doença. É um grupo de doenças que tem os sintomas meio parecidos e o pessoal acha que é uma só. Então são várias. Bom, não tenho como eu te dizer o melhor método, porque como eu falei, pode ser várias doenças. Eu precisaria saber qual é a doença e tudo mais. Mas o pessoal aplica muito Tilan, esses tipos de remédios aí que ajudam. A terramicina injetável, né, LA, mas não dá para te dar um diagnóstico 100% do que você tem que fazer, porque a ronqueira é um sintoma que pode dar de várias doenças. Então, né, não dá pra afirmar 100% com certeza. Mas entra lá no grupo do Facebook, cara, se você não tiver, e posta a tua dúvida lá, mostra os sintomas certinho do que a galinha tem, que a gente pode te ajudar melhor, né? Assim ficou meio vago. A Maria perguntou o seguinte:
Como escolher um bom galo para reprodutor? Responde, eu quero vídeo respondendo perguntas. Que bom, então. É assim, Maria, eu tenho um vídeo também falando bastante sobre isso. É um vídeo bem abrangente, vou deixar na descrição desse vídeo também. Mas, como eu posso falar? Primeiro, você tem que saber para que você quer o galo. Você quer o galo por uma cor? Você quer o galo para dar pintinhos que sejam grandes, sejam pesados? Você quer um galo que tenha um padrão bom? Ele é caipira, ele é de raça? Depende do para que você quer. Então não tem como eu te dizer como escolher um se eu não sei a finalidade da tua escolha. Mas, de forma geral, você tem que escolher uma ave saudável, uma ave que se destaque das demais, que não tenha ficado doente com frequência, que seja uma ave que demonstre uma certa dominância. Mas assim, para falar certinho, eu precisaria saber qual é o teu objetivo com esse animal. Se é para tirar raça, se é para pintinhos pesados, se é para uma cor, enfim. O Breno perguntou, pode colocar galinha para chocar quando ela está trocando de pena? Então, geralmente quando a galinha está trocando de pena, ela não está botando. Se ela não está botando, dificilmente ela vai ficar choca. Então, por experiência própria, muitas poucas vezes eu vi uma galinha que estava trocando de pena ficar choca. Mas acaso, se ela ficou, você pode colocar sim. Tá certo que ela vai estar trocando de pena, mas se ela ficou choca é porque ela entende que ela consegue chocar os ovos. Então não tem problema não. Mas eu acho muito difícil acontecer dela ficar choca quando tá trocando de pena, tá? O Insectoide Moraes perguntou o seguinte: galinha de granja é boa para chocar? Não. A galinha de granja, geralmente, quando essas linhagens são selecionadas para postura, ou seja, para botar bastante, a característica do choco, ela, entre aspas, é deixada de lado. Então essas galinhas dificilmente ficam chocas. Acontece uma ou outra exceção, mas elas dificilmente ficam chocas, então não são boas para chocar não. Francisco perguntando como fazer para o meu galo voltar a cruzar com as galinhas. Uma técnica que eu uso e eu aconselho, eu acho que funciona, é você separar ele um pouco delas, deixa ele uma semana separado, de castigo. Então ele vai ficar lá separado, sozinho, sem galinha. E o que ocorre é que quando você coloca ele de novo com as galinhas é como se você estivesse libertando ele da jaula, tá? Ele provavelmente vai tentar cruzar com elas. Claro que não vai acontecer de uma forma instantânea, mas é uma coisa que eu já fiz e deu certo. Você deixar ele um tempo separado e daí voltar ele com as galinhas. E aí é uma forma de estimular ele a cruzar com elas. É como se ele ficasse com desejo quando estava separado. E aí quando volta, ele cruza. Mas é uma coisa que eu fiz e deu certo. E você pode tentar aí também. A pergunta do Breno: qual o melhor lugar para criar galinhas? Na minha casa, em um galinheiro apertado, onde as galinhas ficam estressadas, mas eu vejo geralmente, ou em uma chácara onde eu a vejo em dois dias, só que tem muito espaço para andarem, comer insetos e tal. Bom, o melhor lugar para elas é onde elas não fiquem estressadas, né? Mas você tem que ver, se você for criar nessa chácara, se elas vão ter alimentação e água de uma forma segura. Se você vai poder deixá-las lá de forma segura. Se sim, o melhor com certeza é na chácara. Porque se elas vão estar com bastante espaço, vão estar menos estressadas e tal, é o melhor para a ave, tá? Agora, se você não tem alternativa, se você for deixar para lá e não tem segurança de deixar essas galinhas lá, você pode continuar criando na tua casa. Mas aí você vai ter que diminuir o número de aves para que o espaço não se torne apertado. Então, você vai ter que fazer uma escolha aí. Ou você diminui o número de aves e continua criando na tua casa, ou você leva lá para a chácara, se for seguro, e mantém o número de galinhas, até pode aumentar. Mas sempre o ideal é visar o menor estresse para os animais possível, tá? O Edson perguntando se tem algum problema criar galinha na brita ou faz mal. Então, não necessariamente vai ter algum problema, mas pode acontecer de um ou outro pé delas machucarem, tá? Então, pode ocorrer algum machucado nos pés. É sempre bom você ter um local livre de pedras e tal, para elas poderem dar uma ciscada e tudo mais e dar uma relaxada, né? Mas não que vai ter um problema muito grande vocês criar ela na pedra brita não, tá? Vai do teu feeling para ver se está fazendo mal ou não. Vale o teste. O Erivelton perguntando: posso comer as galinhas sem nunca ter dado remédio? Bom, partindo do princípio que você vai, quando você abate essa ave, você limpa ela. Então, se tira todas as entranhas. E aí, provavelmente, você vai comer ela cozida, né? Você vai assar, levar ela a temperatura, fogo e tudo mais. Se ela tiver algum verme, alguma coisa na carne, provavelmente esse verme
na carne, porque se estiver nas entranhas, você quando limpou ela já liberou esse tipo de coisa. Se estiver na carne, quando você assa, o fato de você fazer com que essa carne passe por um processo de alta temperatura, você mata qualquer coisa que possa ter ali na ave. Então você pode comer sim tranquilamente, tá? É só você não comer cru. Então assando você acaba com todos os problemas. Pode comer sim, sem problema nenhum. Ó, a Fernanda perguntou o seguinte: por que os ovos da galinha sura têm baixa fertilidade? Bom, Fernanda, para falar a verdade, isso é uma coisa nova para mim. Eu sabia que ovos de araucana tinham baixa fertilidade por conta que elas têm aquela espécie de barba que fica logo abaixo das orelhas delas, né? E aí quando o pintinho está em desenvolvimento dentro do ovo, essas penas acabam por, como posso falar, espetar o ouvido do pintinho e acaba matando ele. Mas as galinhas suras eu não sei, mas eu achei uma pergunta muito interessante e eu vou tentar fazer essa pergunta lá no grupo do Facebook para ver se alguém já ouviu falar disso, porque eu até hoje não tinha ouvido falar, tá? Mas eu resolvi falar dessa pergunta no vídeo porque eu acho muito interessante, porque eu não tinha ouvido falar mesmo, não sei se isso procede. Então se alguém que está assistindo esse vídeo souber, deixa aí nos comentários também, que é uma pergunta que realmente eu não sei. Dena Silva: pode cruzar aves partes? E se cruza os filhotes nascem com problema? E se nasce com problema, quais são os problemas que podem ocorrer? É assim, ó, conversando com os amigos, o Ricardo Dornas e tal, lá no grupo do Face, a gente tocou nesse assunto e a gente chegou à conclusão, ele explicando pra gente tudo mais, que você pode cruzar aves que têm parentesco sim, desde que essas aves não apresentem problemas, sejam aves saudáveis, que não tenham problema genético e tudo mais. Então cruzou dois irmãos, por exemplo, aves saudáveis, os pintinhos não vão ter problemas, tá? O que vai acontecer é diminuir um pouco a variabilidade genética, mas não vai ter problema nenhum. O que ocorre se você cruzar uma ave que tem um problema genético com um parente, a chance desse problema genético passar para os pintinhos é muito grande. Então pode acontecer de nascer com a pata torta, com má formação, às vezes até nem nasce por conta desses cruzamentos consanguíneos. Mas se você fizer cruzamento de aves com parentesco, mas aves saudáveis, sem nenhum problema genético, não dá problema nenhum, tá? A parada da consanguinidade com aves é um pouco diferente do que com mamíferos, não é tão ruim assim. O Patrick perguntando: como montar uma baia com aves da mesma raça, só que com cor diferente? Não tem muito segredo nisso, é só você juntar as aves de cor diferente na mesma baia e fechou. Por exemplo, a não ser que a tua pergunta seja em relação a não sujar essas cores, tá? No caso, vou dar um exemplo, no caso da polonesa. Se você fizer uma baia com uma polonesa azul e polonesa preta de tupete branco, você tem a possibilidade de nascer essas duas cores e não vai sujar uma ou sujar a outra. Diferente de se você tiver uma galinha, por exemplo, perdiz e cruzar com uma galinha dark, ou uma galinha carijó, sei lá, cores muito dispares. Mas isso demanda de uma explicação um pouco maior, e seria até vídeo para tema para um vídeo inteiro, tá? Mas respondendo de forma sucinta, não tem muito segredo. É só você juntar aves da mesma raça de cores diferentes e juntar na mesma baia. Não vai fazer com que ela perca a característica da raça. Só vai fazer com que a cor fique suja ou não, né? Se você fizer o cruzamento de forma certa, como eu falei, do azul com o preto de tupete branco. Se você puder refazer essa pergunta com mais detalhes, acho que ficaria melhor para te responder. Então, galera, o vídeo hoje foi esse. Sugestões acerca desse quadro, desse tipo de vídeo, podem deixar aí nos comentários. Reforço que se vocês quiserem um segundo vídeo ou mais vídeos desse, deixem as perguntas aqui já nos comentários desse aqui. Deixem sugestões, deixem as opiniões de vocês. Não esqueçam também de compartilhar o canal com os amigos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Se você for inscrito e ainda não ativou o sininho das notificações, ative, é muito importante. E lembre de deixar o seu like aí. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.